pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Renata de Matemática e durante a nossa aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios, alguns problemas relacionados a arcos côngruos. Nós vamos começar relembrando aqui o que é um ângulo. Então, o ângulo é aquela região que é delimitada por duas semirretas que têm uma mesma origem. Semirretas porque nós sabemos aonde começa, mas não sabemos aonde termina. Essa região aqui é chamada de ângulo. Nesse caso, as duas semirretas recebem o nome de lado e a origem desse ângulo é chamado de vértice do ângulo. Nós temos alguns ângulos que determinam arcos que são côngruos. Arcos côngruos não são arcos ou ângulos que têm a mesma medida. Não quer dizer isso. Arcos que são côngruos são aqueles que têm as mesmas extremidades. Começam em um ponto na circunferência e terminam no mesmo ponto, indiferente de quantas voltas esse arco der sobre a circunferência trigonométrica. Então, nós podemos escrever as relações de arcos côngruos, uma relação geral, tanto para arcos que são dados por ângulos dados em graus, como para ângulos dados em radianos. Então, aqui eu deixei para vocês a relação para arcos côngruos para ângulos dados em graus e para ângulos dados em radianos, que consiste no quê? O valor do ângulo mais k vezes a volta toda da circunferência. O k é o número de voltas que o ângulo dá na circunferência. É um número inteiro, porque pode ser tanto positivo quanto negativo. Lembrando que na circunferência trigonométrica, o sentido anti-horário é positivo e o sentido horário é aquele que define os ângulos negativos, tá? Então, por isso que ele é um número inteiro. Então, k número de voltas, a volta inteira de uma circunferência em graus é 360 graus, em radianos é 2π radianos. Então, vamos para o nosso primeiro quiz. Qual desses arcos é um arco côngruo ao ângulo de 60 graus? Qual deles? Vamos lá? Vamos lá então, pessoal, como é que a gente faz para descobrir qual que é o arco côngruo? Veja, não tem o mesmo valor, 60 graus, tem outros valores possíveis. Qual deles que é? Então, nós vamos lembrar que para obtermos arcos côngruos, nós vamos ver quantos ângulos eu vou somando 360, dando voltas em 360, até chegar em que ele tem extremidade final também nos 60 graus. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu coloquei a soma de múltiplos de 60 graus. Então, 60 mais uma volta, 420. 60 mais duas voltas, 780. 60 mais 3 voltas, 1140 e assim sucessivamente. E eu obtenho todos os ângulos que são côngruos aos 60 graus, mas aqui eu já obtive a resposta, que é o item B do nosso quiz, o ângulo de 420 graus. Notem, então, valores diferentes, mas os dois começam no mesmo ponto e terminam no mesmo ponto. Então, continuando, vamos praticar agora sim, colocando aí, escrevendo a expressão geral para arcos côngruos, tá? Então, aqui eu deixei a letra A e a letra B para vocês. A letra A com ângulo escrito em radianos, a letra B com ângulo escrito em graus. Vocês podem escrever, então,
a primeira relação usando a relação para arcos côngruos em radianos e a segunda para ângulos em graus. Vamos lá então, pessoal, temos aqui então a letra A, o ângulo em radianos, letra B, o ângulo em graus. Vou começar pela letra A. Está escrito em radianos, eu deixei aqui para vocês a relação dos arcos côngruos em radianos. Então, aparece K vezes 2π. Só por uma curiosidade, tá? Deixei indicado aqui para vocês que esse ângulo equivale ao ângulo de 135 graus. Lembrando que para fazer essa transformação eu substituo o π por 180. Então, 3 vezes 180 dividido por 4 é os 135 graus, tá bom? Então, será côngruo a ele, então, o arco que tiver a qual expressão? 3/4, porque já está em radianos, mais K vezes 2π, K número inteiro, sendo ele o número de voltas que dá na circunferência trigonométrica, ok? Então, a letra B, o ângulo já está em graus. Então, ele vai ter, nós vamos utilizar aquela relação que já nos dá o ângulo em graus, que é, no caso, K vezes 360 graus. Eu substituí o ângulo por 75 mais K voltas 360. Essa equação, essa expressão vai me dar todos os arcos côngruos ao ângulo de 75 graus, tá? Então, aqui sempre deixo indicado para vocês que K é o número de voltas e ele é um número inteiro. Então, continuando, nós temos um exercício, esse exercício aqui muito bom, tá, gente? Façam, leiam com atenção. Então, é um exercício da Unemate. Nós temos lá, quanto ao arco de 4.555 graus, é correto afirmar que
Então, vamos marcar a alternativa correta. Aqui eu tenho 5 afirmações, elas não couberam todas nesse slide, mas para vocês, aí em casa, vocês terão um tempinho para o primeiro, um tempinho para o segundo, para daí vocês poderem resolver em casa e a gente volta para verificar junto. Mas olha, aqui todas as afirmações são do tipo pertence ao segundo quadrante. Então, a primeira informação é qual quadrante que esse ângulo está. Ó. Pertence ao primeiro quadrante, pertence ao terceiro quadrante. A segunda informação é tem como congruo. Em todos eles tem como congruo. Letra A, 55 graus, letra B, 75 graus e letra C, 195 graus. Esse tipo de informação continua aqui, então, nas letras D e E, como eu disse para vocês, que não couberam no slide, só para não ficar muito apertado para vocês a leitura, tá bom? Então, aqui também relativo ao quadrante e a qual arco que ele é congruo. Então, vocês têm um tempinho para resolver, para fazer essa leitura cuidadosa e verificar, em primeiro de tudo, em qual quadrante esse ângulo está, segundo, a qual arco ele é congruo.
Vamos lá então, pessoal? Então, o primeiro passo, né, se trata do ângulo de 4.555 graus. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a primeira determinação desse ângulo. Então, vamos relembrar. Para calcular a primeira determinação de um ângulo, nós vamos tomar esse ângulo e dividir por 360. Para quê? Para descobrir quantas voltas esse ângulo dá na circunferência. Depois que eu vi quantas voltas esse ângulo dá na circunferência, que é o resultado dessa divisão, o que sobrar de resto da divisão é a primeira determinação desse ângulo. Se eu estou dividindo um número por 360, o resto ele vai estar no intervalo de 0 a 360, tá? Então, é um ângulo que pode estar em qualquer um dos 4 quadrantes. Anotem, a gente está aqui, estou passando para vocês essa informação, anotem, primeira determinação é somente a divisão do ângulo por 360 e é o resto dessa divisão, tá bom? Então, eu fiz a divisão, deram 12 voltas de 360 e sobraram 235 graus. Então, esse 235 graus é a primeira determinação. Não tem nada a ver com redução ao primeiro quadrante, tá? Não tem. É esse ângulo que nós vamos usar, porque nós temos que descobrir em qual quadrante o ângulo de 4.555 está. E ele está no terceiro quadrante. Aí o que a gente faz quando está fazendo uma prova, um vestibular, um Enem, qualquer teste seletivo? Nós vamos olhar as alternativas. Então eu tenho certeza que o ângulo pertence ao terceiro quadrante. Por quê? Gente, porque o terceiro quadrante ele vai de 180 a 270 graus. Então ele está nesse quadrante. Então, a primeira coisa que eu faço é analisar as opções que eu tenho. Então, a opção A diz que o ângulo pertence ao segundo quadrante, já corto. Veja, eu já eliminei porque não está no segundo quadrante. A letra B também foi eliminada, por quê? Porque diz ali que ele está no primeiro quadrante. Mas com relação à letra C, já fica a minha dúvida, será que pode ser a letra C? Por quê? Porque a letra C indica que o ângulo pertence ao terceiro quadrante e que ele é côngruo ao ângulo de 195 graus, ok? Então, ele tem ali mesmo essas extremidades que o ângulo de 195 graus. Lá na alternativa D, que ele pertence ao quarto quadrante, eu já vou eliminar também, e aí eu fico com mais uma para criar dúvidas para mim na hora de resolver essa prova, né? Não dá para marcar direto lá a alternativa C, porque eu ainda tenho a alternativa E, que diz que esse ângulo pertence também ao terceiro quadrante. Então, eu tenho duas opções, o ângulo de 4.195 graus ou o ângulo de 195 graus do item C, que podem ser respostas da minha questão. Então, como que eu vou saber qual delas que eu vou usar? Bom, eu tenho o ângulo de 195 graus, que também pertence ao terceiro quadrante. Então, se o ângulo de 195 graus pertence ao terceiro quadrante e o de 235 graus também pertence ao terceiro quadrante, para que eles fossem côngruos, eles teriam que estar exatamente na mesma extremidade, ou seja, terem o mesmo valor, e eles não têm. Mas, como a gente está fazendo uma prova, você não vai marcar assim a letra E sem verificar se de fato é a letra E. Então, o que a gente faz? Nós verificamos se os arcos de 235 graus, que é aquela primeira determinação, que foi o meu primeiro passo, é côngruo ao arco de 4.195. Para isso, eu calculo a primeira determinação do ângulo de 4.195. Então, aqui eu cheguei que ele dá 11 voltas na circunferência trigonométrica, 360 graus, e sobra lá como resto daquela divisão que eu expliquei para vocês, deixei bem detalhada, sobra como resto o ângulo de 235 graus. Então, agora sim que eu tenho certeza que você fez o teu cálculo, nós podemos marcar como alternativa correta dessa questão a alternativa E, de que esse ângulo pertence ao terceiro quadrante e tem como côngruo o ângulo de 4.195 graus. Tranquilo? Gente, deu bastante trabalho, mas foi um trabalho teórico. Agora eu vou propor para vocês um trabalho que é um trabalho mão na massa. Então, nós vamos agora, antes de fazer mão na massa, nós vamos fazer o quiz, tá, gente?
porque senão aí fica muito fácil só vocês praticarem em casa e eu só explicando para vocês. Então, vocês vão considerar aqui o arco alfa, 23 π sobre 3, tá? Então, desse quiz é falso afirmar. Então, você vai ver o que é falso nessa questão, tá? Nós temos a letra A, letra B e letra C. Leiam com atenção cada uma delas, verifiquem qual delas que é a alternativa falsa. Vamos lá então, pessoal, aqui verificar a resolução desse quiz. Na letra A, eu tenho aqui 23 π sobre 3 é exatamente igual a 1380 graus. Como que eu fiz isso? Substituindo π por 180. Então, essa alternativa é uma alternativa verdadeira. Lá na letra B, está afirmando que ele está no quarto quadrante e que ele dá 3 voltas na circunferência. De fato, se eu for fazer essa divisão de 1380 por 360, o resultado será 3 e o resto 300 graus, que pertence exatamente ao quarto quadrante. Então, esse quiz é uma pegadinha para você fazer a letra A, a letra B, e aí só sobrou como falsa a alternativa C, né? Então, aqui, ó, a alternativa A está correta, a alternativa B correta e a letra C incorreta, porque ele não pertence ao primeiro quadrante. Ok? Agora sim, vamos para a nossa atividade do Mão na Massa, que você vai fazer aí em casa, vai registrar e mandar para o seu professor vídeo, foto, relatório, tudo para mostrar que você fez. Eu vou estar esperando também, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão precisar, a princípio, de um pedaço de barbante, uma régua, não precisa ser de 30 centímetros, tá, gente? Pode ser menor. E uma tampa redonda de qualquer coisa que você tenha em casa redonda. Até de requeijão, um copo, algo redondo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a medida de um ângulo central sem usar o transferidor, tá? Então, você vai fazer isso em casa com esses itens. Como que você vai fazer? Você vai pegar a tampa redonda, vai desenhar numa folha aquela circunferência marcando o centro. Marcou o centro, você vai escolher um arco qualquer nessa circunferência e marcar o ângulo com a régua, por isso que você precisa da régua. Então, você marca com a régua o ângulo e vai passar o barbante em cima desse arco definido por esse ângulo. Depois que você passou o barbante por cima desse arco, você vai até a tua régua e vai medir esse comprimento de arco. Aí, o que você tem? Você tem o comprimento do arco e você tem o raio da circunferência, porque você marcou antes, que a professora te falou para você fazer antes. E aí, você vai calcular o ângulo central pela relação da divisão do comprimento do arco pelo raio da circunferência da tampa que você usou. E é muito legal esse exercício, porque eu tenho certeza que nós vamos receber vários cálculos. Depois você vai verificar com o transferidor para ver se você chegou bem perto ou não do ângulo original lá. Eu cheguei bem perto, na verdade, quando eu fiz o meu deu uma diferença de 2 graus. Isso é muito próximo. Tá, pessoal? Não deixem de usar a calculadora. Caso, para vocês não errarem lá e verificar se está certo, você usa a calculadora para verificar a tua resposta, tá bom? Então, durante a nossa aula, nós vimos aí mais exercícios sobre arcos côngruos, né? Trabalhando com ângulos e arcos, expressões para arcos e a primeira determinação de um ângulo. Espero que vocês fiquem bem, não deixem de estudar, fazer as atividades e nós nos vemos na próxima aula.